Oi, tudo bem? Aula de hoje iremos então tratar do método de Newton-Raphson, só que hoje só o algoritmo. Como utilizar então, através do cálculo numérico, como iremos resolver qual será o algoritmo através desse método. Para obter o zero de forma numérica, precisamos passar por duas fases. Na primeira fase, faremos a localização do intervalo, que contém uma raiz, ou seja, 3 maneiras de localização do intervalo, aplicando o teorema, traçando o gráfico da função e modificando a função inicial. Na segunda fase, faremos o refinamento do intervalo. Após a localização do intervalo, precisamos aplicar um método de refinamento. Usamos o método de bissecção de Newton-Raphson. O algoritmo, então, no MATLAB, nós podemos usar o Octave também. Neste caso, nós utilizamos o MATLAB. Ele pode ser usado como aplicativo no celular ou pode ser também utilizado como software. O Octave, que foi usado por você lá em computação para engenharia, também pode ser utilizado aqui. Neste caso, usamos o MATLAB. Então, a função que nós escrevemos lá, a função x, k e o erro, o método Newton-Raphson e FA e a tolerância aqui, sendo que começa com k igual a 1, df significa a diferencial, ou seja, a derivada da função f, x é igual a, então começamos lá pelo ponto A, o f de x vai avaliar a função f de x, vai derivar ela. Então, teremos que o retorno, quando nós chegarmos na tolerância desejada, ele vai parar. E assim, aqui a fórmula do método de Newton-Raphson, x é igual a x menos a função f de x dividido pela derivada da função f de x. Tá lembrado lá da fórmula de Newton-Raphson? Depois f de x vai retornar como eval da função f. E a derivada da função f de x também como eval da derivada da função f de x, sendo que k é igual a k mais 1. E fim, e o erro vai ser calculado pelo comando abs da função f de x. Digitado então esta função, iremos salvar na mesma pasta ao qual nós iremos depois chamar a raiz aqui da função f de x é igual a x ao cubo menos 3 vezes logaritmo natural de x menos 2. No intervalo, então, de 1 até 2, sendo que o erro aqui admitido tem que ser menor ou igual a 0,05. Então, vamos colocar um clear. Um clear é para limpar todas as variáveis armazenadas no sistema e um clc, este comando aqui é para fazer a limpeza da tela. Os dados da entrada. Lembrando que o percentual significa que o software não lê o que nós escrevemos. Então, aqui os dados da entrada. Veja aqui que o signs de x significa que a parte simbólica, que o x representa a parte simbólica. O ln é conotado no MATLAB como log, porque ele entende o logaritmo natural na base e como log. O a, então nosso a é igual a 2, e a tolerância, então nosso erro é 0,05. Lembra que eu falei em algum dos vídeos que a gente utiliza no software sempre ponto e não vírgula? Porque ele é de origem inglesa e no inglês se utiliza ponto. Na nossa língua portuguesa fazemos uso então de vírgula, mas aqui utilizamos ponto. Assim como é na calculadora, em algumas calculadoras científicas, né, utiliza-se o ponto. Aí, na linha 9, temos que x, o k e o erro, através do método de Newton-Raphson, que nós salvamos aqui o método da função, que foi já salvo anteriormente, e aí da função vai aparecer a nossa função, qual é o intervalo e qual a tolerância. Feito isso, colocamos esses dados de entrada, lembrando que a parte simbólica é definida e a derivada da função também foi definida dentro do algoritmo. Damos o comando para executar o algoritmo de Newton-Raphson, aí com estes dados de entrada, sendo que k vai ser o número de iterações que vai acontecer necessárias para que a convergência
ou seja, a nossa tolerância seja de 0,05, ele vai parar no momento em que chegar a um valor inferior a 0,05 e aí vai nos trazer a iteração de convergência. O comando então dado, executando o arquivo, nós iremos obter x é igual a 1,46. Lembra que nós já obtemos esse valor? É exatamente onde intercepta o eixo x. Então vai interceptar aqui, nós temos algumas casas depois da vírgula. O K significa o número de iterações que aconteceram, no caso foi na quarta iteração, porque o erro foi inferior a 0,05. E ele nos traz exatamente qual erro obtivemos aí, que é 0,0025 e assim vai. Então o erro aqui foi inferior, ele parou as iterações, no caso na quarta aí, pelo método de Newton-Raphson. Esse método então, ele tem que ter muito cuidado, porque ele se refere à convergência, né? Em geral, esse método é muito mais rápido que o método da bissecção, só que nós temos que observar o intervalo estipulado. Até a próxima aula. Bom estudo aí!